3. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso programa Café com Conhecimento. Hoje eu trago como entrevistado o professor Dalton Francisco de Andrade. Essa é mais uma contribuição do Café com Conhecimento para a disciplina de metodologia. O assunto de hoje, que vamos conversar com o professor Dalton Francisco de Andrade, é sobre a TRI e suas aplicações. TRI, isso mesmo, TRI de Teoria da Resposta ao Item, certo? Então, como vocês são alunos da disciplina de metodologia, vocês se deparam muitas vezes com várias dificuldades, barreiras e até muitas vezes um certo preconceito com a pesquisa quantitativa. E justamente por isso que nós chamamos o professor Dalton, que é um expert na área, e consegue deixar esse assunto mais palatável, fácil de ser digerido, certo? Prometo para vocês que vocês vão ficar bastante interessados aí nas contribuições do professor. Sempre quando ele nos dava aula, quando eu fiz meu pós-doc, ele foi meu professor, assisti algumas vezes a mesma disciplina com ele, que é a modelagem estatística, depois tem a teoria da resposta ao item mais básica e depois no outro trimestre a mais avançada. Então, como vocês sabem, eu fiz meu mestrado em engenharia de produção, doutorado, e também tive a oportunidade de trabalhar com o professor Dalton, o professor Antônio César Bornia, no laboratório aí de custos e medidas. Então, eu espero que o pouco do conhecimento que eu sei, porque diante do professor que é uma sumidade no assunto, né, professor Dalton, possa contribuir para que a gente dê um andamento a essa entrevista e assim eu consiga, de alguma forma, também dar um certo embasamento para vocês aí enfrentarem, entre aspas, essas questões quantitativas. Então, vamos fazer aí uma breve apresentação do professor Dalton. O professor Dalton Francisco de Andrade, ele possui graduação, né, com licenciatura em matemática pela Universidade de São Paulo, a USP, o mestrado em estatística também pela USP, PhD em bioestatística pela Universidade da Carolina do Norte, e atualmente ele é professor titular da UFSC, sendo pesquisador associado da Fundação VUNESP e consultor do INEP, que é ligado ao Ministério da Educação. Tem experiência na área de probabilidade estatística, com ênfase em análise de dados, atuando nos temas teoria da resposta ao item, ou TRI, carinhosamente apelidada, avaliação educacional, modelos de variável latente, dados longitudinais, modelos hierárquicos, multiníveis, lineares e também não lineares. E o professor Dalton vai traduzir para a gente o que isso significa. Então, professor, primeiramente, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa entrevista. E eu passo a palavra para você complementar a essa apresentação que eu fiz. Afinal de contas, acho que como a nossa conversa é rápida, e lógico que os modelos estatísticos e a própria teoria da resposta ao item, elas precisam de muito mais tempo para a gente tomar conhecimento, ter uma certa proficiência, né, professor? Então, o objetivo justamente é dar aqui algum embasamento, quebrar o gelo, então, para que os nossos alunos do mestrado, do doutorado, que enfrentam aí pesquisas, né, o tratamento dos dados que coletaram, torná-los, assim, palatáveis, interpretáveis, né? Então, é mais nesse sentido essa nossa primeira conversa. E nós vamos ter outros episódios e outras edições aí do programa em que a gente pode aí detalhar mais um ou outro aspecto da teoria da resposta ao item ou outro método. Então, com a palavra, o professor Dalton. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado, Andréa, pelo convite. É sempre um prazer poder falar da TRI. Eu gosto tanto, né, como tu sabes, então fico bastante satisfeito. Eu vou aproveitar para fazer dar uma ideia de como que a TRI apareceu no Brasil, como começamos a utilizá-la. E eu vou aproveitar uma coisa de uma notícia que saiu ontem. Eu não sei se vocês acompanharam aí o noticiário, que estão se falando muito que saiu o resultado do SAEB e houve um crescimento, um avanço
no ensino médio, ou seja, os alunos do ensino médio que foram avaliados em 2019, né? O SAEB, eu vou falar um pouquinho dele, ele é aplicado nos anos ímpares, teve um resultado muito melhor, né? Superior aos resultados de 2017. Ou seja, em 2 anos, houve um aumento na proficiência, uma melhora na proficiência nos alunos ao final do ensino médio, né? E isso é possível por causa da TRI. Então, isso que eu quero pegar o gancho. Ou seja, na realidade, não sei se vocês conhecem, mas o SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. E esse sistema de avaliação, que é realizado pelo INEP desde o início dos anos 90, ele tem como objetivo avaliar, né, ao final do que eles chamam os anos iniciais do ensino fundamental, que hoje é o 5º ano, avaliar ao final dos anos finais do ensino fundamental, que é o 9º ano, e avaliar na série, né, final, que é a 3ª série do ensino médio, certo? Então, olha, veja bem, e todos esses resultados serem colocados, poderem serem comparáveis, ou seja, saber o quanto efetivamente é o ganho do 5º ano para o 9º, do 9º ano para a 3ª série do ensino médio, certo? E isso, então, nos anos 90, né, quando surgiu essa necessidade, é claro que esses alunos têm que fazer provas diferentes, né? O aluno do 9º ano faz uma prova diferente do 5º. E, a cada 2 anos, os alunos do 9º ano, né, que são outros, né, tirando os que reprovam, certo? Mas que são outros, e fazem outra prova. Então, o grande desafio para ter um sistema desse de avaliação é como conseguir resultados comparáveis, ou seja, medidas do desempenho, né? Eu gosto muito de chamar de medidas da proficiência, né, do aluno, em matemática, em língua portuguesa, como conseguir ter resultados comparáveis, certo? Ou seja, resultados todos numa mesma escala, né? E aí, ao longo do tempo, ou seja, nós queremos ter ao longo dos anos e ao longo do tempo, tá certo? Então, a teoria da resposta ao item nós começamos a utilizá-la lá em meados dos anos 90, exatamente porque ela permite fazer essa medida, certo? Por exemplo, nós estamos dizendo, os alunos do 3ª série do ensino médio em 2017 fizeram uma prova, os alunos do 3ª série do ensino médio em 2019 fizeram uma outra prova, e nós estamos dizendo que o resultado de 2019 foi superior a 2017. Então, eles têm que ser comparáveis, baseado em provas diferentes, certo? Então, isso é exatamente o objetivo, quer dizer, a contribuição da teoria da resposta ao item. Por quê? Porque basta que você tenha, por exemplo, você coloque na prova do 9º ano algumas questões da prova do 5º, que você consegue juntar tudo, né? Um processo de equalização. E na prova da 3ª série do ensino médio, você põe algumas questões do 9º. E, ao longo do tempo também, você repete alguns itens de 2017 e 2019 e vai fazendo todo esse processo. E nesse processo, através de modelos próprios, né, a teoria da resposta ao item permite isso. Um outro exemplo, né, da teoria da resposta ao item também, da utilização, é o próprio Enem, né? Porque, veja bem, o Enem, ele pelo menos tem duas aplicações todo ano, que tem esse Enem normal aí, de milhões de candidatos, mas também tem o chamado Enem PPL, né? Pessoas de verdade. Essa é uma outra, é aplicada num outro dia, né? E como o Enem é usado para seleção de pessoas, né, para a universidade, as provas são obrigadas a serem divulgadas. Então, essas duas provas do mesmo ano têm que ser totalmente diferentes. E ao longo de um ano para o outro também totalmente diferente. Então, não dá nem para colocar alguns itens comuns. Então, tem todo um processo de pré-testagem de itens e todo um trabalho que garante que o aluno, né, nesse ano
né? Por exemplo, agora o Enem vai ser aplicado, né? Então, essa aplicação mais global aí do Enem e a do PPL vão ser provas diferentes, tá certo? Então, a teoria-resposta ao item permite isso. Agora, como fazer isso aí exige modelos probabilísticos, recursos computacionais próprios, certo? Que aí, então, isso é possível, por exemplo, nesse programa de pós-graduação que a Andrea falou, né, o qual ela fez a sua capacitação toda, né? E nesse programa a gente, então, tem disciplinas que para explicar como fazer isso, certo? Então, essa é a ideia, ou seja, a TRI foi introduzida no Brasil para atender a avaliação educacional. Só que, ao longo do tempo, a gente viu, começou, né, a perceber, falou, poxa, mas tem outras áreas que a TRI pode ser usada. Por quê? Porque, pensando em proficiência, né, aí eu, usando até o que a professora Andréa já falou, nós temos uma coisa chamada traço latente. O traço latente é uma característica não observável. Por exemplo, né, eu olho para uma pessoa, ela está em pé, eu tenho ideia da altura dessa pessoa, mas o quanto ela sabe de matemática eu não tenho. Certo? Por quê? Porque eu não consigo observar diretamente, eu só consigo medir o conhecimento dessa pessoa em matemática se eu aplicar um teste, uma prova, né, com um conjunto de questões de itens, e a partir das respostas, eu aí então vou conseguir dar uma medida, certo? E aí vocês podem perceber nas mais diferentes áreas que tem surge a necessidade, né, de a gente medir traço latente. Por exemplo, né? Por exemplo, e aí pessoas já vão falar bem mais especificamente para vocês, alunos do nosso programa, né? Por exemplo, né, uma instituição gostaria muito de saber se os seus alunos têm propensão à evasão. É uma coisa muito séria, tanto para a instituição quanto para o aluno, a evasão. Faz mal para todo mundo. Então, se uma instituição ir olhando para um aluno, ninguém vai saber se ele tem propensão à evasão. Então, construindo um instrumento próprio, agora não é prova de matemática, mas construindo um instrumento próprio, tá certo? Né? Você pode medir a propensão à evasão, que é o caso de uma tese de doutorado que foi desenvolvida no nosso programa de pós-graduação da engenharia de produção pelo Giovanni Schmidt, que vocês vão ter oportunidade de conhecer, ele vai entrar em detalhes, tá certo? Então, aí a gente começa, e aí vocês começam a pensar, também pode pensar em outras áreas. Por exemplo, uma instituição está interessada em realizar mudanças dentro da sua estrutura, mas realizar mudança, né? Os colaboradores, né? As pessoas que trabalham na instituição, tem umas que são aceitam mais mudanças e outras menos. Então, se você tivesse uma condição, né, de desenvolver também, então um outro traço latente seria o quê? Resistência à mudança. Então, você precisaria de um questionário e fazer isso. A Silvana vai falar com vocês sobre isso, que foi o trabalho de doutorado dela, tá certo? Então, isso é a contribuição à teoria da resposta ao item. Por quê? Porque você consegue criar escalas de medidas, né? E uma coisa importante, com o tempo você pode ir melhorando essa escala. Você pode desenvolver, introduzir novas questões no seu questionário, e isso tudo continua na escala, ou seja, né, todos os resultados, né, vão ser comparáveis. Né? E aí poderia dar aí muitos e muitos ideias, né, ou aplicações da teoria da resposta ao item nas mais diferentes áreas. Né? Certo. Professor, a sua fala me fez lembrar aqui de alguns pontos das aulas que eu assisti contigo. O exemplo de modelo cumulativo, correto, é bem característico da área educacional nessas provas, né? Porque aí você vê a evolução do aluno, o aprendizado dele ao longo do tempo. Perfeito.
o trabalho da Silvana, como você falou, ele já não usa o modelo cumulativo, ele usa o de desdobramento, correto? Perfeito. Porque o traço latente dela era justamente avaliar, mensurar a resistência à mudança dos colaboradores que trabalham em empresas, certo? Então, eu acompanhei ela em algumas situações de empresas em que, do segmento de TI, que eu tinha alguns contatos, e acompanhei ela em algumas situações de levantamento da tese dela. Assisti a apresentação dela ao final também. Então, ela usou um outro modelo, né, de desdobramento pela natureza do traço latente que ela queria avaliar, né? Então, justamente, eu lembro como uma coisa que a gente dizia na aula, né? Muitas vezes você quer mensurar, analisar, avaliar um traço latente com itens de má qualidade, itens que não medem aquele traço latente que você quer mensurar. Quando a gente fala de item, talvez seja bom esclarecer aqui, que eu acho que a gente não falou inicialmente, professor. Item significa questão, né? Isso, então, se eu tenho questões que não estão dentro das dimensões daquele traço latente que eu quero mensurar, eles não irão ter qualidade, correto? Então, uma coisa interessante que eu acho da teoria da resposta ao item, que eu aprendi com você, é que ela é um instrumento, digamos assim, é um método, uma ferramenta com forte poder na parte qualitativa também, que eu acho que é a primeira, se eu posso falar assim, é a primeira etapa dela, em que você vai na teoria, no teu levantamento, a tua fundamentação teórica, e vai buscar o que é resistência à mudança, por exemplo, resistência à mudança organizacional. Eu vou na teoria, vou nos experts, digamos assim, de gestão, e vou ver o que eles falam que é resistência à mudança. E dentro desse traço latente eu vou ter inúmeras dimensões, digamos assim. E essas dimensões teóricas, elas podem ser comprovadas lá na primeira etapa, que seria a análise fatorial exploratória, não é isso, professor? Isso, que eu vou ver exatamente. se as cargas fatoriais carregam em cada uma das dimensões que a teoria me diz, se no meu levantamento isso acontece também. E aí o aluno tem a oportunidade, o pesquisador, de verificar. E é brilhante isso, né? Poxa, justamente, a teoria me fala que a resistência à mudança é constituída disso, 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 que o bullying, por exemplo, é constituído de bullying verbal, bullying físico, bullying, cyberbullying, né? Bullying cibernético. E eu posso criar itens, seja questões, dentro de cada uma dessas dimensões, fazer um teste, como você falou, que tem que ter o teste ali, um teste piloto, e aí é a parte quantitativa. E a quantitativa vai confirmar aí a teórica. Se eu fiz uma boa revisão sistemática de literatura, que hoje está muito em evidência, né, a revisão sistemática de literatura. Então, a gente vê como é importante, tudo se amarra quando você vai fazer uma dissertação ou uma tese. É importante o cuidado na etapa qualitativa, né, que é o levantamento da fundamentação teórica do que já existe, né, criado por outros autores. Uma das formas de fazer isso é a revisão sistemática de literatura, ou RCL. Se feita com qualidade, já é um grande ganho, né? E aí você provavelmente consegue identificar dimensões teóricas, elaborar itens dentro dessas dimensões ou questões, e aí fazer as comprovações aí quantitativas. E aí ter a oportunidade de excluir item, né, professor? Tem que dizer isso também, né? Muitas vezes você acaba tendo que mexer aí com exclusão de itens para conseguir ter um bom instrumento ao final. Isso, perfeito. Posso falar um pouquinho? Pode. Então, veja bem, tu tocaste em vários pontos muito importantes, né? Primeiro, bom, como já foi dito do início, a teoria da resposta ao item, ela é baseada em modelos de probabilidade, certo? E são vários modelos que dependem, né, do tipo do item, do tipo da questão, do tipo da pergunta que você está fazendo, certo? Eu posso ter, por exemplo, numa avaliação como o Enem, eu tenho cada questão, cada item são 5 alternativas, né, que a pessoa tem que escolher uma, tá certo?
e uma é correta e as outras 4 incorretas. Então, ao final, é um item que fica certo ou errado, certo? Mas também, por exemplo, eu posso ter, no caso de satisfação, por exemplo, né? Eu posso ter no meu item, faço uma pergunta, né? E a pessoa responde não só sim ou não, se ela concorda ou não, mas ela pode, fica mais rico o resultado se você coloca diferentes categorias de resposta, né, possíveis que ele escolha, por exemplo, se é sobre concordar ou estar satisfeito com alguma coisa, né? Então seria insatisfeito, né? Bastante insatisfeito, pouco insatisfeito, satisfeito, muito satisfeito. Então, aí você tem várias categorias de resposta que têm uma ordem, são ordinais. Aí você usaria um outro modelo, tá certo? E outra coisa importante que você falou, que é a questão, por exemplo, da característica do traço latente, se ele é acumulativo ou não, né? Veja bem, a ideia do acumulativo é o seguinte, eu vou pegar o exemplo de matemática, né? O aluno vai estudando ao longo do tempo, ele vai acumulando conhecimento. Então, eu estou imaginando, né? Por isso que quando eu faço uma prova para o 5º ano e uma prova para o 9º ano, eu tenho resultados comparáveis, eu espero, né, que o 9º ano tenha um desempenho bem superior ao do 5º. Veja bem, você tem o aluno do 5º ano no nível ótimo para o 5º. Mas quando comparado com o aluno do 9º ano, o 9º ano aprendeu mais coisas. Ou seja, o 9º ano sabe, né, de uma maneira geral, o que o do 5º ano sabe, mais coisas que ele aprendeu ao longo dos anos, certo? Então, isso é acumulativo, né? Agora, no caso, por exemplo, né, depois mais detalhe a professora Silvana vai dar, né, a questão de resistência à mudança, né? A pessoa pode, num certo momento, ser resistente a uma determinada mudança, né? Certo? E não ser resistente, né? Depende do tipo da mudança. Isso não é acumulativo. Então, tem traço latente, muito tipo atitude e comportamento que não é acumulativo. A pessoa faz uma coisa, depois pode não fazer mais aquilo e fazer outra. Não vai acumulando, né? Certo? E aí, então, são modelos diferentes. Certo? Então, isso realmente tal. Agora, tem e também, como são vários modelos, né, você tem várias situações que você precisa fazer algumas análises antes de efetivamente fazer a criação da medida final. Tá? Por exemplo, né, por mais que os elaboradores, né, porque veja bem, a teoria da resposta ao item é uma coisa quantitativa. Então, a primeira coisa e mais importante que tem que ser feita é a elaboração do instrumento, ou do questionário, ou da prova. Isso são especialistas que fazem. Mas, por mais especialista que a pessoa possa ser, né, ela pode elaborar alguns itens, algumas questões, que na hora que for aplicar, não funciona bem. Professora, acho que posso dar uma contribuição aí, para você continuar a fala. Eu já fui convidada para fazer parte do BNI, que é aquele Banco Nacional de Itens, dentro da minha área de gestão, de administração. Ótimo. E aí, assim, eles convidam vários professores no Brasil inteiro, conforme as suas áreas, para a gente ajudar a elaborar os itens que farão parte do banco de itens do ENAD, que é aquela prova para avaliar os alunos que eles sorteiam algumas fases. Que infelizmente não usa TRI. O ENAD, mas eles estão, o mesmo princípio, eles estão reestruturando para usar também. Porque tem esse cuidado do especialista elaborar os itens, e daí outro especialista revisar esse item, né? Tem todo aquele cuidado que a gente... Inclusive, o próprio INEP, né? Ele promove oficinas de itens, oficinas de elaboração de itens. Então, dá treinamento, capacitação. Por quê? Porque aí também o INEP, com isso, ele tem um banco de elaboradores de itens com qualidade. Isso é muito importante, né?
Ainda mais que os itens eles se tornam obsoletos ao longo do tempo e também eles não podem ser repetidos, como você falou na prova do Enem, ser expostos. muito expostos, exatamente. E aí então, a gente já entra na DIF, né? Que eu me lembrei aí agora. Também, exatamente, pode ter problema aí. Então, mas aí, veja bem, a TRI não elabora item. Sim. Mas, através de pré-testagens, a TRI te ajuda a dizer se o item foi bem elaborado ou não. Para aquilo que você quer medir, né? E aí você dá o retorno para o especialista para fazer modificações. Ou até jogar fora. E aí mostra como está amarrado com a parte qualitativa, né? Tem que ter exatamente. E tem mais uma coisa, né, André, aqui, aproveitando. Aí você viu tudo e obteve lá os parâmetros dos itens, fez todo o processo, né, de estimação, aquilo de modelagem, estatística, né? E aí você posiciona os itens na escala. E, através disso, você não só dá a medida do desempenho do aluno, ou que seja, né? Mas também você dá uma interpretação pedagógica daquilo. O que significa, por exemplo, num SAEB, um aluno do terceira série do ensino médio ter, numa medida de desempenho 270, o outro ter 240? O 270 ganhou mais, tem um desempenho melhor, uma proficiência maior. Mas o que significa isso? O que o de 270 sabe que o de 240 ainda não sabe? Para quê? Para você trabalhar aquilo que o aluno não sabe para ele crescer. Me lembrei da escala. Exatamente. Ou seja, a maior que eu vejo contribuição da TRI é a criação da escala. Né? Mas colocar na escala indivíduos, né? Medidas provenientes de provas diferentes. Senão você não poderia ter um SAEB. Você não poderia ter o Enem mais de uma prova, tá certo? Porque você aí não poderia garantir que os resultados são comparáveis, né? Teve, por exemplo, um ano do Enem que houve problema de enchente em algumas cidades, até aqui em Santa Catarina, né? E tiveram que aplicar uma outra prova, porque não foi. Aquela foi aplicada no Brasil inteiro e foi divulgada. Então, tiveram que, um mês depois, aplicar uma outra prova, tem que ser totalmente diferentes. Só que, tanto numa prova quanto na outra, o resultado está na mesma escala. Por quê? Porque aluno de uma outra disputa a mesma vaga na universidade. Certo. Então, essa é a grande contribuição da TRI. Quando você falou da questão de ter sim e não, ou então uma escala Likert que vai do concordo totalmente ao discordo totalmente, ou do totalmente satisfeito e totalmente insatisfeito, digamos que seja assim. O exemplo bom é o da memória, né? Você se esquece de dar recado nunca, raramente, às vezes, né? E sempre. É pior, uma pessoa que esquece de dar recado sempre é muito pior do que uma pessoa que esquece de dar recado raramente. Então, a construção dessa medida, né, de medida de memória, né, usa essa escala. Agora você pegou na minha memória, eu estava tentando me lembrar dessa. A da altura você consegue lembrar do que você já estudou? Isso seria uma boa pergunta. Estou revendo aqui, conforme você vai falando, professora, eu vou me lembrando. Me lembrei, por exemplo, que a TRI tem a grande contribuição de colocar itens e indivíduos ou respondentes numa mesma escala, né? Que é aí que você dá a interpretação pedagógica da medida. Isso. Quando você falou isso, eu lembrei dessa frase que você sempre falava em sala de aula, colocar itens e respondentes na mesma escala. Exato. Ou seja, não só o indivíduo tem proficiência, como o item também tem proficiência. Sim. Eu gosto muito aí daquele nosso exemplo da altura, né? Isso. Esse eu lembro bem. Dinheiro você no bolso, consegue guardar a mala no porta... Você consegue guardar a sua mala, né? No porta-volume, no guarda-volume do avião, né? A parte de cima do banco, né?
Aí a gente diz assim, esse item tem uma altura. Qual seria a altura? É pelo menos 1,60 m para fazer isso. Sim. Então, a altura seria o quê? A altura mínima que uma pessoa tem que ter para fazer aquilo, que está Subir muito os ligado à parada. degraus, subir os degraus de 2 em 2, lembrei desse também. Exatamente. Pegar o objeto em alto de um armário. Então, a gente até fez uma brincadeira, né? De tratar a altura como traço latente, elaboramos aquele questionário, aquele instrumento, né? E fizemos, aplicamos e ficou legal. E um item ruim, por exemplo, daquele instrumento é: você sente frio nos pés à noite? Quando está Porque deitado. não quer dizer que a pessoa é alta, quer dizer que o cobertor pode ser pequeno. Ou a pessoa pode ser pé frio. Ou a pessoa pode ser pé frio também, exatamente. Entende? Então, Sei. porque, veja bem, aquilo que você falou de qualidade do item, né? Um item de qualidade, para ele ser de qualidade, a pessoa que está respondendo tem que usar aquilo que ele está querendo medir para responder. Tá certo? Então, por exemplo, esse do pé frio é o melhor exemplo, né? Pessoas baixas, a gente imagina que se iria dizer sim, pessoas altas, mas pessoas baixas também podem dizer sim, porque costumam ter frio nos pés. Então, Isso. esse item, e aí a tri Ele mostra não que mede não é o que bom. quer medir. Se quer Ele não medir a está altura, medindo exatamente, perfeito. é Isso isso é aí. um Viu belo exemplo. como eu sou boa aluna, professor? Porque isso foi meu pós-doc ali, eu assisti as suas aulas em 2011, 12, 13, 14. Deu para Em 5 aprender, anos. então. É. Então, faz 6 anos isso. Me lembra de emitir um certificado para ti, então, da TRIA lá. Pedi para o INEP. Não viu o Não, meu não tem e-mail, professor? Andréa Hã? Tri? Meu e-mail, Andréia Tri, exatamente. Trier Vale, tudo isso? É Tri, Ok. tá certo. Então, a gente está falando aqui com os alunos, lembrando, do programa de pós-graduação em métodos de gestão e avaliação, que você é um dos idealizadores, né, professor? Eu também sou professora. A gente está falando com os alunos do programa de pós-graduação em tecnologia da informação e comunicação, e a gente também está falando com os alunos do mestrado e doutorado de administração da UDESC. Então, eu acredito que é legal relembrar isso, porque você falou do estudo da evasão, por exemplo, que isso é bem característico do pessoal da educação, né? De resistência à mudança nas organizações, que é o trabalho da Silvana, o primeiro de Giovanni, agora falando da Silvana, que é nessa parte de gestão. Então, a gente consegue ver várias aplicações. Eu lembro de alunos da nutrição, eu lembro daquele questionário, professor, aquele conjunto de itens sobre a qualidade de vida, que eu acho Sim, que era o o pessoal da educação PEVI, física, o se eu não me PEVI, engano. pessoal da educação física, né? O pessoal da nutrição aqui da UFSC, né? A qualidade da alimentação, né? Das crianças de 7 a 10 anos nas escolas, né? Municipais, né? A qualidade da alimentação. E também tem um outro exemplo que eu acho bem interessante. Você falou, quer dizer, tem da nutrição, tem da educação física, tem o da Lisandra, Isso. né, de conforto, que ela é né, da área de fisioterapia, né? Isso. Entende? Então, veja bem, qualquer área você tem traço latente que gostaria de medir, né? Inclusive, a minha tese, eu acabei não fazendo lá, quando eu defendi em 2010, eu não fiz análise usando a teoria da resposta ao item. Eu fiz um instrumento em escala Likert, tinha 7 pontos, então 80 Sim. gestores responderam, então não teve muita frequência de resposta em cada categoria. Eu tive que agrupar as categorias e eu acabei fazendo uma análise um pouco mais simples, uma correlação de algumas questões ali, algumas variáveis, mas fiz um artigo depois, professor, usando a Sim, TRI. eu lembro. E daí foi sobre eficiência organizacional. Por isso que eu fui banca de um outro aluno seu também, que falava sobre eficiência. Teve outras experiências, contribuí com o Blênio na avaliação de indústrias quanto ao sistema de gestão ambiental, o desempenho desses sistemas de gestão ambiental, então, bastante aplicado na área de gestão. Então, nossos alunos aqui que são dessa área têm como usar a teoria da resposta ao item, pessoal da educação, pessoal da saúde, né? Tivemos várias aplicações.
Temos também a do Pedro, que vai falar com a gente no próximo episódio do programa, sobre segurança da informação. Então, os alunos que são da computação também são Sim. contemplados, né? Envolve a questão da cultura organizacional, as pessoas interagindo com os sistemas de informação e com a segurança, o comportamento seguro ou não, sobre a privacidade das informações também. Então, eu acho que, lógico, a gente não tem muito tempo para falar, mas como o objetivo é dar uma noção da abrangência e do uso da teoria da resposta ao item, acho que ficou bem claro, né, professor? Mas eu queria falar mais um pouquinho. Posso? Sim, sim, sim. Eu tenho mais uma pergunta, não sei se Eu sei, não, de exemplo Tá, da pode ser. utilização da TRI, tá certo? Então, veja Certo. bem, uma coisa muito importante é na área da educação, mas é mais a questão da gestão ou coisa desse tipo. Por exemplo, né, a gente sabe que tem uma série de fatores que influenciam na proficiência, no desempenho do aluno. Sim. Por exemplo, um traço latente extremamente importante, bullying. Sim. Certo? Então, veja bem, seria muito importante a gente conseguir medir qual é o grau, o nível de bullying que uma criança está sofrendo, né? Está sendo submetida, de modo que, porque a gente sabe que essa criança vai ter problemas. Então, você pode desenvolver um instrumento, um questionário para medir bullying, usando a TRI, e essa medida você vai associar com a outra medida que a TRI criou, que é a proficiência, que é o que a gente chama de estudo de fatores associados. Certo. Então, você tem, por exemplo, o envolvimento, né, dos professores, né? A capacitação dos professores. Então, você tem uma série de outros traços latentes que na educação, que é importante você medir para associar, para entender bem por que alunos de uma mesma turma, de uma mesma escola, e têm proficiências tão diferentes. Por que isso? Alguma outra, porque eles têm tanta coisa em comum, mas tem outras coisas que estão ocorrendo, que estão impactando na proficiência do aluno. Tem alguns traços latentes que eles são sistêmicos, né, professor? Sim. Pensando na questão do bullying, a gente sabe que só existe aquele que é afetado porque tem digamos assim, o violentador, não sei como se fala, que permite também, não só aquele diretamente que faz o bullying, mas vários colegas da turma, ou professores, ou outros atores nesse processo aí, que permitem que isso aconteça. Quando você se cala, quando você não reage, você permite. Então, será que existe uma conscientização sobre essa questão na escola, que vai envolver não só aquele que sofre ou aquele que faz, mas o conjunto de pessoas nessa situação, que favorece ou não a isso? E muitas vezes também estava vendo uma palestra sobre assédio moral, e num evento que teve sobre saúde mental na UFSC, e estava falando que muitas vezes quem sofre o bullying também faz o bullying em outras circunstâncias, em outras esferas, né? Isso é interessante. Tem, por exemplo, a TRI tem muita aplicação na psicométrica, é uma medida psicométrica, né? Mas, por exemplo, a gente tem um trabalho muito interessante que eu participei na área de psiquiatria. Entende? Que era como medir o grau, a intensidade, né, que a pessoa está tendo, né? Tá certo? Para que o médico, né, possa receitar corretamente aquilo que a pessoa está tendo. Então, tem um questionário bastante famoso, né, que é para medir isso, né, questão ligada à psiquiatria. Certo, então, porque é muito comum dizer no nível, você está sentindo dor física. Coloque numa escala de 1 a 10 agora, qual, né, a dor que você está sentindo. 1 a mais fraca e 10 a mais forte. Então, isso para dor física é muito comum eles perguntarem para a gente quando sair de uma cirurgia ou numa outra situação no hospital, mas o quanto que você está em sofrimento psicológico, né, professor? Então, o quanto esse da você psiquiatria
Esse exemplo que até um aluno meu trabalhou, mais de estatística, né, que é o inventário de depressão, para medir depressão, nível de depressão, tá certo? De um paciente, né, da psiquiatria. Então, não tem área que não possa aplicar. É isso aí. E aí foi por isso que, né, o professor César e eu junto, né, foi criado, né, essa área de pesquisa, né, da aplicações da teoria de resposta ao item na pós-graduação da engenharia de produção, que aí tem um campo bem aberto que você pode fazer aplicação em diferentes áreas. Aula todas as terças-feiras, né, professor? Todas Há as alguns terças, anos das já. 8 ao meio-dia. Das Isso. 8 ao meio-dia, exatamente. E E agora agora de está forma sendo remota. online. Está sendo online. Retomamos, né, agora, né, no dia 3, né, retomamos. Poderíamos aí fazer trabalhos também da questão do home office, usando a TRI, hein? Sim, opa, gostei. E tem um detalhe, hein, Sim. que eu acho que vai ser provado, que o home office vai ser mais produtivo do que presencial, em muitas situações. Certo, vamos deixar essa para alguns... A pessoa vai conseguir produzir, ser mais produtivo trabalhando home office do que presencial. Eu acho que em muitas profissões isso vai ser natural. Vai ser natural. Então, um dos nossos telespectadores, se assim posso dizer, podem se interessar pelo tema, né, professor? Que acha? Vamos deixar para eles. Exatamente. E a gente integra os nossos programas todos. É tudo UFSC, né? Isso aí. Tem um da UDESC, professor, não esquece do professor Rafael, que estará com a gente no próximo episódio. E ele também é credenciado e atuante no nosso programa. Isso, Eu tenho um aluno de doutorado que o professor Rafael é co-orientador. Certo. Ele já participou de algumas bancas nossas no PPG-TIC também, em Araranguá. E ele também é do Programa de Gestão e Avaliação Educacional, né, professor? Sim. Então, eu havia colocado aqui como última pergunta para você falar sobre o Enem seriado. Você já falou do Enem. Como que eu ouvi hoje pela manhã, estava ouvindo o jornal, eu disse, olha, coincidência, vou falar com o professor Dalton hoje, e eles estão anunciando o Enem seriado, que pelo que eu entendi, professor, acontece uma prova a cada ano do ensino médio, ao invés dessa grande prova aí, necessariamente. Aí tem uma coisa, André, que eu acho que vai dar ainda muita discussão. Eu já participei de algumas, né? Como eu também sou consultor do INEP, né? Porque, veja bem, uma coisa também importante, só complementando, vai ter o Enem digital. Certo. Ou seja, 100 mil alunos, né, que se candidatarem, eu acho que são 100 mil, até 100 mil alunos que optarem, poderão fazer a prova do Enem no computador, certo? Ou seja, é a mesma prova do papel, só que vai ser no computador. Que isso me lembrou do Enem digital, mas não é ainda. Né? É uma prova igualzinha, só que ao invés de fazer no papel lá com a caneta, vai fazer no computador. Mas vai precisar de um papelzinho do lado para fazer umas contas, né? Sempre vai um rascunho, tá certo? Sim. Então, isso é o Enem digital. E claro que aí vai caminhar para a testagem adaptativa, né? Que é uma outra coisa que a gente pode falar mais para frente. O próximo encontro, que foi o CAT, que eu lembrei, que é a sigla em inglês. E aí tem o trabalho da Débora. A Débora participa agora. Com o pessoal, isso. A Débora pode falar bem disso, certo? Mas e o Enem seriado? Essa é a proposta, né? De fazer uma prova do Enem todo ano, né? Toda a série, da primeira, na segunda e na terceira. Certo? Aí tem uma discussão, né, sobre isso pelo seguinte, e aí esse Enem, né, que tem hoje vai acabar então? Porque se você está fazendo uma prova seriada, porque o Enem, como ele é hoje, ele não está avaliando a educação básica. Quem avalia a educação básica é o SAEB, é uma matriz toda, tem
Vocês já ouviram falar na tal da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que está sendo introduzida, tá certo? Então, esse Enem seriado, ele estaria dentro desse contexto de uma avaliação ao longo dos anos, tá certo? Mas uma avaliação do sistema. Se for isso, vai ter que continuar tendo esse Enem normal. Entende? Entende? Mas a ideia do Enem seriado é isso, é ter um Enem a cada ano, a cada série, no ensino médio. Tá? Mas não está muito claro ainda como isso vai ser usado, se esse processo, então, é que vai ser usado para as universidades fazer a seleção, ou vai continuar esse outro Enem, né, como é hoje, isso ainda está em discussão. Mas a ideia é isso, é ter um Enem todo ano. Ok. Toda série. Talvez, sim, talvez a pandemia tenha avançado em algumas questões aí também com o Enem digital, né? Ah, sim. Eu acho que no futuro não vai ter mais prova em papel. Sim. Não vai acabar. Certo. Vai acabar. Talvez esteja interessante aí para um episódio à parte falando sobre alguns detalhes, né? Dessas provas. Quem gosta de educação já está surgindo muito, né, uma transição que é a educação híbrida. Sim. Que é uma parte presencial e uma parte online. Então, seria de uma transição para depois... Né? Tem que ter uma coisa, tem que ter uma parte presencial, em particular em crianças. Né? É fundamental que elas interajam com outras crianças. Tá? Mas depois que fica grandinho, aí não. O negócio é ter um celular e conversar com os outros só pelo WhatsApp. Né? Ok. Professor, eu estava olhando, a gente já está em 46 minutos. Então, provavelmente... Provavelmente eu vou quebrar essas em alguns episódios. Guarda para outras. Certo. Mas quem falou mais fosse tu, viu? Não fui eu. Será? Eu acho. Olha bem. Então, nós chegamos ao final de mais um episódio aqui. Talvez gere vários episódios, na verdade, essa conversa com o professor Dalton Francisco de Andrade, professor especialista na teoria da resposta ao item, que é a TRI, carinhosamente chamada. Nós teremos também episódio exclusivo aí, específico, com egressos da engenharia de produção que foram orientandos do professor Dalton, co-orientados pelo professor Dalton, de alguma forma receberam a influência aí dos ensinamentos do professor. Desde já, né, agradecendo novamente, então, seu aceite a contribuir com seus conhecimentos. E lógico que a gente foi superficial aqui, né, tem muito mais o que aprender sobre a teoria da resposta ao item. Mas o objetivo é esse, né, desmistificar aí a pesquisa quantitativa. Então, obrigada, professor. Você tem mais alguma coisa a colocar? Não, queria só dar parabéns pela iniciativa, agradecer o convite e estou à disposição para quando, né? E aí, quando for entrevistar o Giovanni, do trabalho dele, pergunta qual foi o prêmio que ele ganhou. Tá bom. Pela tese dele, pergunta, ver o que ele vai falar. Tá ok, eu lembro de alguma coisa no Face. Foi premiada. Eu lembro de fotos no Face. Então, mas ele dá o depoimento dele. Então tá bom, professor. Obrigada, viu? Tchau. Abraço. Até a próxima. Tchau.